Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos, aos que estão na sala comigo e àqueles que nos acompanham pela plataforma digital. Nós estamos a aguardar um momento porque estamos com um problema técnico de ligação à doutora Beatriz Freitas, Presidente Executiva do Banco Português de Fomento, e assim que conseguirmos ultrapassar esta dificuldade técnica de ligação, iniciaremos os nossos trabalhos, porquanto também já me parece que temos quórum para o efeito. Portanto, aguardo pedir um bocadinho de paciência às senhoras e senhores deputados enquanto resolvemos a questão técnica da ligação. Senhoras e senhores deputados, mais uma vez, bom dia a todas e a todos. Nós temos quórum para iniciar os nossos trabalhos. Conforme anunciei há pouco, estamos com um problema técnico e informam-me agora os serviços técnicos da Assembleia que dificilmente vamos conseguir ter imagem da doutora Beatriz Freitas. Apenas som, o que naturalmente também levanta uma dificuldade, que é a transmissão pelo canal Parlamento, que transmitirá o som, mas não transmitirá a imagem, que não existe, pelo menos até o momento. Pelo que eu coloco à consideração de Vossas Excelências o que é que haveremos de fazer. E, inclusive, também ao partido requerente, que é o CDS-PP. Portanto, acho que faz sentido o requerente pronunciar-se primeiro. Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, enquanto requerente, faz favor, não, lamento, mas questões técnicas eu não consigo resolver. Sr. Deputado, faz favor. Eu tenho só dúvida, é a questão de haver possibilidade de som e não haver de imagem, se é na origem, é a única hipótese que vejo para isso ter acontecido, que isso é um pouco estranho, não é? Sim, eu não disse isso, devia ter dito. O problema não é nosso. O problema é da doutora Beatriz Freitas. Da nossa parte, penso que está tudo assegurado e estão as condições técnicas salvaguardadas. Sr. Deputado Carlos Pereira, tinha pedido a palavra, faz favor. Pois, eu de facto, por respeito ao requerente, que é o CDS, e por consideração àquilo que são os objetivos do CDS, quer dizer, eu não gostaria muito de dizer qual é a minha opinião sobre o tema, mas tendo em conta que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que qualquer audição com uma entidade como o Banco de Fomento é extremamente importante, é mesmo muito relevante, e nesta altura em que nós compreendemos todos a importância que tem o Banco de Fomento, eu acho que era bom que esta audição tivesse toda a dignidade, e toda a dignidade era, naturalmente, também ter a possibilidade de termos imagem. Já é muito difícil estarmos a fazer audições por Skype, por online, algumas muito relevantes, em que, de alguma maneira, até perde-se um bocadinho a interação que todos nós gostamos de ter. Parece estar resolvido. Epá, pronto. Não tenho mais palavras. Quer dizer, no further comments, mas eu não tenho mais palavras. Bom, senhores deputados, eu peço desculpa por ter interrompido o senhor deputado Carlos Pereira, mas uma vez que me parece que o problema está ultrapassado, o melhor é iniciarmos o nosso trabalho e fiquemos outra vez sem imagem. Doutora Beatriz Freitas, antes de começarmos, além de cumprimentar e dar-lhe as boas-vindas, queríamos confirmar... Sr. Presidente, diga-me só uma coisa, estão-me a ouvir, não estão? Estamos a ouvir, queríamos confirmar se nos está também a ouvir em boas condições e agora estamos a vê-la. Estávamos precisamente aqui a discutir a dificuldade de imagem que não daria dignidade a esta audição, mas parece que a questão da imagem está ultrapassada. Está, obrigadíssimo. Portanto, desculpem. Muito bem. Bom, então, senhoras e senhores deputados, estamos em condições de iniciar a nossa reunião ordinária com a audição à administração do Banco Português de Fomento, a requerimento do CDS-PP, e temos para esse efeito a doutora Beatriz Freitas, Presidente Executiva do Banco Português de Fomento. Doutora, antes de mais, cumprimento-a, dou-lhe as boas-vindas digitalmente
aos nossos trabalhos e à nossa Comissão. Informo também, quer a doutora Beatriz Freitas, quer, naturalmente, os grupos parlamentares, que a nossa grelha de tempo prevê uma intervenção inicial da entidade ouvida, neste caso o Banco Português de Fomento, de 5 minutos. Depois, uma primeira ronda de 7 minutos por cada grupo parlamentar que queira usar da palavra. Sendo que, nesta primeira ronda, a doutora Beatriz Freitas responde de imediato, ou seja, logo de seguida à intervenção do grupo parlamentar em causa, responde de imediato às questões colocadas, tendo para o efeito os mesmos 7 minutos. Teremos ainda uma segunda ronda, onde cabem 3 minutos a cada grupo parlamentar, sendo que, neste caso, a doutora Beatriz Freitas responderá ao conjunto das intervenções, no final das mesmas, tendo para o efeito a mesma proporção de tempo. Haverá ainda, se necessário e se houver inscrições, uma terceira ronda, onde caberão 2 minutos a cada senhora e a cada senhor deputado inscritos, cabendo à doutora Beatriz Freitas 10 minutos para, no conjunto, responder a essas intervenções e a essas perguntas. Posto isto, doutora, uma vez mais cumprimento-a e dar-lhe então a palavra para a intervenção inicial de 5 minutos. Eu não sei se tem cronómetro ou relógio à frente, mas eu vou aqui controlando o tempo e vou alertando quando estivermos a atingir o limite. Faz favor, doutora. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tinha avisado que não tinha intervenção inicial, uma vez que esta intervenção iria ser aberta a perguntas e foi assim foi para isso que eu me preparei. Portanto, em termos de intervenção inicial, eu só quero agradecer a oportunidade que dão de nos ouvirem e dizer que durante estes meses que vêm desde o início, portanto, desde a fusão que deu origem ao Banco de Fomento, nós temos estado a trabalhar para fortalecer a instituição e para preparar para o futuro, que é isso que foi pedido a esta administração que se encontra neste momento em funções, a aguardar que seja efetivamente nomeada a nova administração do banco. Portanto, eu estou à disposição dos senhores deputados para os esclarecimentos que acharem necessários. Obrigada. Muito bem, doutora, muito obrigado. Eu, então, daria a palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP, na pessoa do senhor deputado João Almeida, que, como partido requerente, inicia esta ronda. Sr. Deputado, faz favor, 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutora, muito obrigado também. Como é de conhecimento de todos, este requerimento do CDS é datado, e vou relembrar, de 10 de fevereiro de este ano, ou seja, fevereiro, março, abril, maio e já estamos em junho e, portanto, foi quase um desafio conseguir concretizar esta audição à administração do Banco de Fomento. E a primeira coisa que temos que dizer é manifestar alguma perplexidade, alguma não, a total perplexidade que temos por uma instituição à qual é atribuído um papel tão relevante no momento atual, não só do ponto de vista estrutural, mas também do ponto de vista conjuntural relativamente às responsabilidades que vai assumir no âmbito do PRR, a dificuldade que a Assembleia da República tem de dialogar com uma instituição com esta responsabilidade. Ainda mais quando a justificação para que assim seja é a de não estar concluído um processo de nomeação de uma administração. E, portanto, é assim, nós já sabemos o tempo que demorou para que Portugal tivesse um banco de fomento e isso passou até por vários governos, portanto, nem aqui vou entrar por questão de se é deste ou de anteriores governos. Agora, se um banco de fomento demora tanto tempo para existir verdadeiramente e tanto tempo para nomear uma administração, eu nem quero imaginar quando for para apoiar as empresas, porque se assim é, nós estamos completamente fora do registro do que deve ser uma entidade destas, que deve desde logo ser uma entidade ágil, com capacidade de chegar a tempo às empresas, de as poder apoiar e de conseguir ser efetiva. Por isso, o que nós queremos desta audição é efetivamente saber
qual é o ponto de situação relativo ao Banco de Fomento. O que é o Banco de Fomento neste momento e o que é que está a fazer? Porque a senhora dizia, e eu percebo, que os últimos meses têm sido meses para trabalhar para fortalecer a instituição e preparar o futuro. E, portanto, eu queria perguntar, desde logo, o que é que foi feito para fortalecer a instituição e o que é que foi feito para preparar o futuro. Porque, ao mesmo tempo que nós fomos sendo informados que o Banco de Fomento, de facto, não tinha ainda entrado em funções, ou melhor, a nova administração do Banco de Fomento não tinha entrado em funções e que, portanto, não havia possibilidade de discutirmos o plano de atividades, que era isso que nós queríamos aqui fazer. Nós fomos assistindo, durante este período, a uma série de notícias que contrariam completamente essa versão. Eu tenho aqui só algumas que demonstram isso mesmo. Por exemplo, a 6 de maio, recentemente, Banco de Fomento prevê financiar empresas com 2,25 mil milhões de instrumentos de dívida e dar 159 milhões em garantia. No dia anterior, 5 de maio, PRR, reforço do Banco de Fomento dará mais folga para apoiar o sistema bancário e dirigir crédito para investimento produtivo, diz Cisa Vieira. Uma semana depois, Banco de Fomento está a trabalhar no fim das moratórias de outros bancos. Ainda em maio, estou a ir só às mais recentes, Banco de Fomento irá contratar trabalhadores ao antigo BPN. Depois, mais tarde, Mandato Verde faz parte da missão do Banco Português de Fomento, diz Leão. E outra aqui, neste caso até referente a uma das regiões autónomas, aos Açores, empresas açorianas vão ser recapitalizadas com dinheiro a fundo perdido, vindo do aumento do capital do Banco de Fomento. Ou seja, numa altura em que se disse ao Parlamento que o Banco de Fomento não podia cá vir porque estava numa fase de transição, o Banco de Fomento é, pelas palavras do Sr. Ministro das Finanças e pelas palavras do Sr. Ministro da Economia, já para não falar do Sr. Ministro do Planeamento, mas também já lá vou, referido como a entidade que vai ter responsabilidades tão vastas como trabalhar o fim das moratórias bancárias, apoiar as empresas no âmbito do PRR, criar os instrumentos de reforço de crédito das empresas portuguesas, conseguir recapitalizar empresas numa das regiões autónomas a fundo perdido, para além de outras responsabilidades que vai ter, por exemplo, de contratação de trabalhadores. Quem leia todas estas notícias percebe o óbvio. O Banco de Fomento não só não está parado, como está numa fase decisiva. E, portanto, não se compreende como é que, durante 4 meses, não foi possível vir ao Parlamento explicar, ao fim e ao cabo, o que é que estas notícias querem dizer. Como é que o Banco de Fomento está a fazer tudo isto? E mais, questões relevantes como as responsabilidades que o Banco de Fomento vai assumir no âmbito do PRR. Nós já sabemos que a maior fatia dos empréstimos para capitalização de empresas vão exatamente ser geridos pelo Banco de Fomento. 1,25 mil milhões de euros, que pode ascender até 2,3 mil milhões de euros, para além dos apoios diretos. Sabe-se também que foi contratada a Oliver Wyman para definir os instrumentos de capitalização que serão disponibilizados pelo Banco de Fomento. Uma das questões é saber porque é que foi contratada esta consultora. A informação que temos é que o contrato foi feito por ajuste direto. Porque é que foi feito este contrato? Porque é que é feito por ajuste direto? Se é verdade que o contrato tem um valor de 749 mil euros, se é isto que está em causa para criar todos os instrumentos de capitalização que o Banco de Fomento vai efetivamente ter. E depois isto é relevante porque, ao mesmo tempo que é contratada uma consultora para definir estes instrumentos, nós temos um conflito entre declarações da administração do Banco de Fomento e o Sr. Ministro do Planeamento, relativamente a uma questão muito concreta, mas muito relevante, que é se estes instrumentos de capitalização vão ou não contemplar a hipótese de tomada de capital pelo Estado nas empresas que vão ser apoiadas. Isto é uma matéria que, do ponto de vista estratégico, é essencial. E nós não podemos ter o Sr. Ministro do Planeamento a dizer que sim, e que, portanto, que se admite que estes instrumentos de capitalização criados a criar pelo Banco de Fomento possam incluir a tomada de capital por parte do Estado português e ter depois a administração do Banco de Fomento a dizer que não, que isso não será uma das hipóteses. E, portanto, são muitas questões que, durante este período,
foram atribuídas ao Banco de Fomento, é muita indefinição sobre aquilo que efetivamente está a acontecer ou virá a acontecer, e o apelo que faço, e terminando no tempo que está atribuído, é que possamos de uma vez perceber efetivamente o que missão foi confiada ao Banco de Fomento, que plano de atividades é que está definido em função dessa missão e, em concreto, relativamente a cada um destes pontos, o que é que está a acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Beatriz Freitas, 7 minutos para responder, se faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. As perguntas são muitas, eu acho que não vou conseguir abranger todas em 7 minutos. Vou tentar e acho que teremos hipótese depois mais tarde para voltarmos a alguns assuntos, porque foram bastantes os pontos que o Sr. Deputado tocou. Relativamente à questão da nomeação da administração, não me cabe a mim nomear, cabe ao acionista, e o processo está a decorrer. As pessoas estão indicadas e o processo está a decorrer, o que é normal para uma sociedade financeira, com a apreciação das pessoas no regulador, e quando terminar, portanto, não é uma coisa que está dentro do âmbito daquilo que é as matérias que cabe à administração que está neste momento em funções. Relativamente à situação, o ponto de situação do Banco de Fomento e das atividades do Banco de Fomento, o Banco de Fomento, como eu disse no início, é a resulta da fusão de três sociedades financeiras que existiam no âmbito das atividades de apoio à economia. Portanto, uma das nossas primeiras atividades após a fusão foi efetivar a fusão, trabalhar a parte interna no que respeita aos colaboradores, à união das equipas e pôr as equipas a trabalhar em conjunto, reorganizar a parte toda de direção nas três áreas de atividades em que o banco atua, portanto, os três instrumentos financeiros, por assim dizer, tipologias de instrumentos financeiros em que o banco atua e que vêm de trás, estou a falar de garantias, dívida e instrumentos de capital. Portanto, houve a necessidade de fazer uma grande reorganização nesta matéria e, em conjunto, continuar a trabalhar as medidas que o Governo foi lançando ao longo destes meses. Com isto quer dizer que não temos estado parados, portanto, nós não estamos à espera, estamos a levar com os colaboradores do banco e esta administração que está a fazer a tentar levar durante estes meses tudo aquilo que está determinado enquanto função, enquanto missão do banco. É preciso também esclarecer que a missão do Banco de Fomento é uma missão bastante mais larga e bastante mais ampla do que era a função das três sociedades que lhe deram origem. E isto fez-nos depois de termos determinado e de termos estudado qual seria a orgânica, a organização que tínhamos no banco, fez-nos chegar à conclusão que há matérias e há direções, portanto, há matérias que não eram e que não são abrangidas e que não estão abrangidas pelas matérias que vêm de trás. Há efetivamente áreas em que o banco vai trabalhar, e o Sr. Deputado focou algumas, outras não, mas há matérias como a missão que foi dada ao banco de ser Banco Verde, que não estava na missão nenhuma das entidades que vêm de trás e que, pelo aquilo que é conhecido,
e pelos compromissos que o país tomou em termos de descarbonização, vai ter bastante relevância. Isto leva-me a uma das notícias que o Sr. Deputado mencionou, que é relativa à integração de alguns colaboradores que vêm de uma outra sociedade financeira, que está em phase-out, e que nós, efetivamente, tendo em conta que essa sociedade está em phase-out, fizemos um processo por assim dizer, de seleção, entrevistámos várias pessoas, isto porque temos consciência que há muitas áreas do banco que têm que ser reforçadas com recursos humanos, não só por estas novas atribuições que o banco tem, mas também porque há áreas de controle, toda a área de controle interno tem que ser reforçada por uma obrigação que o regulador nos pôs. Portanto, a nossa primeira intenção foi verificar se, no âmbito daquilo que são as empresas e que são as sociedades financeiras do Estado, se existem efetivamente colaboradores que podem vir a fazer parte dos quadros do banco. Relativamente à questão e à responsabilidade que o Banco Português de Fomento vai ter no PRR, e como vem sendo hábito, todos os trabalhos que o Banco Português de Fomento faz e que as sociedades que lhe deram origem faziam, eram em colaboração estreita com todos os membros do Governo e também, como o Sr. Deputado referiu, com as regiões autónomas. Portanto, nós estamos a trabalhar todas as questões à volta do PRR e aquilo que nos foi solicitado com os membros do Governo, quer com o Ministério da Economia, quer com o Ministério do Planeamento e também com o Ministério das Finanças. De facto, existe uma fatia grande do PRR na parte do que é instrumentos de capital que, como o Sr. Ministro da Economia já referiu, vai estar sob gestão do Banco de Fomento. Não está definido ainda, e também não me caberia a mim anunciar essas medidas, mas são medidas que estão a ser trabalhadas. E há efetivamente, isso também é público, há uma preponderância pela utilização daquilo que são chamados instrumentos de quase capital e não de capital direto. Ou seja, não a intervenção em instrumentos de capital direto. No entanto, e como também já foi anunciado, eu acho que nós... Para terminar, por favor. Então, eu se calhar terminava aqui dizendo só que todas as medidas no que se refere a capital, quer direto, quer indireto, estão ainda em cima da mesa. Muito obrigado, Sra. Doutora. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do PSD. Tenho a informação que é uma intervenção partilhada entre os senhores deputados Duarte Marques e Paulo Neves, que inicia o Sr. Deputado Duarte Marques. 7 minutos. 7 minutos também para partilhar. Faz favor. Muito obrigado. Sra. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Aqui as questões das nomeações e da administração, a forma como foi escolhida, é uma questão que nós discutimos, não com a administração, mas com o Ministro, que é dele a responsabilidade. Consigo e com a administração em funções, a nossa responsabilidade é pedir resultados e perguntar por estratégia e, sobretudo, por decisões que têm vindo a ser tomadas. Compreenda que o Banco de Fomento tem sido, aliás, como o deputado do CDS já disse, tem sido a resposta para muitas maleitas. Tudo aquilo que parece não ter solução em Portugal vai ser resolvido pelo Banco de Fomento. E isto, por um lado, nos dá alguma esperança e expectativa, porque há graves constrangimentos que era preciso ultrapassar, e o Governo perdeu muito tempo com esta matéria, quando hesitou em pegar naquilo que tinha herdado, tentou fazer uma coisa à sua maneira, e perdeu muito tempo. Mas a verdade é que a expectativa é muito alta, e a nossa convicção hoje é de grande preocupação face à incapacidade do Banco de Fomento em responder a certas questões. Porque nós também queremos saber, afinal, qual é que é a missão, de facto, do Banco de Fomento. E já agora, há uma matéria que é da atualidade e que o PSD gostava de ter a vossa posição,
é qual é que é a previsão que o Banco de Fomento tem para o impacto na economia nacional do fim das moratórias. E se defende alguma posição neste sentido que possa ajudar o Parlamento a decidir melhor. Mas, doutor, há aqui uma questão que me parece ainda mais sensível e relevante. É que o Banco de Fomento ainda não apresentou as suas contas do ano passado. E se já justificou isso de alguma forma ou tentou justificar, o que para nós não é aceitável, a verdade é que os instrumentos, os fundos que deram origem ao Banco de Fomento e que hoje fazem parte do Banco de Fomento, e estou a falar do Fundo contra a Garantia, estou a falar da Portugal Ventures, estou a falar do programa FAS, do Fundo dos 200 milhões, nada disso apresentou contas até agora relativamente ao ano passado. E nós não podemos ter uma política de investimento na economia séria e responsável se não tivermos a noção do estado em que estão aqueles fundos em que Portugal colocou e Portugal apostou parte dos instrumentos de incentivo à nossa economia. Portanto, a pergunta que eu lhe ia fazer é: e os relatórios e contas do ano passado desses instrumentos todos, que hoje são parte do Banco de Fomento? Não pode haver qualquer tipo de evolução, de planeamento, sem se conhecer a realidade a que terminamos o ano. Obviamente não vão ser uns bons resultados, mas é uma questão de transparência que nós queremos saber qual é o valor da fatura e a partir de que passo é que começa o Banco de Fomento. E, portanto, esta matéria era essencial. Sr. Presidente, peço... Eu peço desculpa, eu deixei de o ouvir. Eu não ouvi a parte Não se final. preocupe, foi um problema técnico. Obrigado. Obrigado, não se preocupe. Doutor Beatriz Freitas, não era para a doutora. Era para o Presidente da Comissão em Exercício. 2 minutos e 46 foi o tempo que usou, mas não consegue ver? Peço desculpa. Reflexo. A primeira letra não consigo, ela parece-me um 3 ou um 8. Eu daqui, pois, talvez seja do ângulo. Bom, Sra. Doutora, é aqui uma questão apenas de... Sr. Estado, só um momento. Sra. Doutora, é apenas uma questão aqui de interpretação do tempo usado. Está esclarecido, não era nenhuma questão que lhe fosse dirigida. Portanto, o Sr. Deputado Duarte Marques usou 2 minutos e 46 segundos. Vai continuar a usar, peço desculpa. Muito bem. Muito bem. Então, Sr. Deputado, faz favor. Pensei que tinha terminado. Muito bem. Muito obrigado. Peço desculpa que eu não conseguia ver o tempo que estava a gastar e precisava de saber. Mas, Sra. Doutora, aqui, ao não se publicarem as contas, fica a sensação que se quer esconder algo. E sabemos que nos vários instrumentos isso não pode ser, e é importante que sejam clarificados. Para não se criar aqui um anátema sobre esta matéria que não interessa a ninguém, muito menos ao Banco de Fomento. Outra questão que eu gostava de colocar tem a ver com as perdas estimadas com as moratórias. Inicialmente o Governo estimou cerca de 12%, mas hoje já admitem que seja 16%. O que importa saber hoje, em nome do interesse dos contribuintes, é qual é que é o impacto estimado na dívida pública e o que é que aconteceu para haver um desvio tão grande nesta sinistralidade. Será que não teria feito mais sentido usar a bazuca para garantir essas linhas Covid e evitar que fossem assim os portugueses a pagar pelos erros de avaliação da SPGM? O PSD propôs algo assim ao Governo e era importante saber o que é que foi feito. E já agora, até para defender o próprio Banco de Fomento, defender a credibilidade do sistema financeiro e também, de alguma forma, para defender os bancos, era importante que o Banco de Fomento fizesse uma espécie de auditoria para poder perceber qual é que foi a forma que os bancos usaram para dar estas moratórias, porque houve várias suspeitas que foram levantadas sobre a utilização para financiar, para reestruturar maus créditos, e nós não acreditamos que isso tenha acontecido, e é bem da transparência, era bom que o Banco de Fomento também viesse assegurar essa questão. E, Sra. Presidente, não tinha aqui muito mais perguntas para lhe colocar, mas há uma questão que eu gostava de lhe perguntar, a terminar, que me parece talvez aquela que é mais urgente. O PSD defende há praticamente um ano a criação de um instrumento de capitalização das empresas. O Sr. Ministro da Economia começou por não responder a esta matéria, começou por dizer que estava a preparar e, no final, começou a dizer que seria o Banco de Fomento a ter esse instrumento de capitalização. Esse instrumento é fulcral, é talvez aquilo mais urgente e mais importante que nós temos a fazer em Portugal nesta fase para apoiar as empresas. E, portanto, a pergunta é, afinal, como é que vai funcionar esse instrumento? O que é que o Banco de Fomento está, de facto, a fazer? O que é que pode anunciar aqui aos partidos no Parlamento? E também que garantias é que pode dar às empresas que vai efetivamente funcionar? E terminava por aqui com as minhas perguntas, esperando uma resposta clara da Sra. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para o caso de não conseguirem ver o cronómetro, o Sr. Deputado gastou um pouco mais de 5 minutos,
Resta um pouco menos de 2 minutos ao Sr. Deputado Paulo Neves. Faz favor. Cumprimentar a doutora e vou direto às minhas questões, têm a ver com a região autónoma da Madeira. Naturalmente, até por uma questão quase de bom gosto, não irei abordar a demora da vinda da doutora aqui à Comissão Parlamentar, na Assembleia da República, nem irei também falar sobre a demora na operacionalização de um banco que criou tantas expectativas, nem também irei comentar a forma como a doutora começou esta audição, que foi dispensar de fazer qualquer tipo de apresentação. Quero-lhe, no entanto, dizer, aliás, temos este ditado popular que só há uma oportunidade para causar boa impressão, uma boa primeira impressão. Mas, enfim, com a nossa condescendência vamos abrir a expectativa para próximas intervenções que corram melhor. Quanto à região autónoma da Madeira, aquilo que eu lhe quero dizer, doutora, é que sabe perfeitamente que nós contamos com o Banco de Fomento, até porque o Governo da República criou expectativas da importância deste banco para a economia nacional. E, na nossa opinião, tem de facto importância, não só no financiamento da economia, das empresas, não só também na capitalização das empresas portuguesas, porque estão completamente descapitalizadas. Aquilo que nós esperamos, doutor, e queria-lhe fazer essa pergunta, qual é que é a participação dos governos autónomos e, no caso específico da região autónoma da Madeira, tendo em conta que nós precisamos de financiamento. Nós precisamos de capitalização para as nossas empresas. Nós precisamos de linhas próprias para as empresas da Madeira no Banco de Fomento. E, finalmente, nós queremos fazer parte, o Governo da Madeira, do capital do banco. Foi uma proposta do PSD, que já tem sido acompanhada também por outras instituições e personalidades, que defendem exatamente aquilo que o PSD foi o primeiro a defender, que a região autónoma da Madeira faça parte do capital do Banco de Fomento e que no Banco de Fomento existam linhas de crédito específicas para as empresas da região autónoma da Madeira. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora, faz favor, 7 minutos para responder. Sra. Doutora, não estamos a ouvir. Desculpe, não tinha ligado o microfone. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu vou tentar desta vez ser mais rápida a responder. Relativamente às questões do Sr. Deputado Duarte Neves, que eu agradeço, o Sr. Deputado falou relativamente às contas do banco, acho que foi a primeira questão que pôs às contas do banco e às contas dos diversos fundos que o banco neste momento tem debaixo de si. As contas do banco vão ser apresentadas dentro de tempo, o tempo de apresentação das contas foi alargado, como sabem, foi alargado para todas as empresas portuguesas, não foi para o Banco de Fomento. E este é o primeiro ano que o banco apresenta contas. A fusão foi efetuada no final do ano e retroage, de acordo com o Decreto-Lei, a dia 1 de janeiro de 2020. Portanto, todo o processo de elaboração de contas este ano já seria mais complicado, porque advém da fusão, mas está em tempo e as contas serão apresentadas de acordo com o calendário que tenho previsto até ao final do corrente mês. Ressalvo que aqui também que as contas do banco incluem este ano pela primeira vez para as nossas equipas a consolidação das duas sociedades em que agora o banco participa e tem uma maioria do capital e por isso vai ter que apresentar contas individuais e consolidadas. Relativamente aos fundos, eles são 10 e também já estão a ser finalizadas a maior parte das contas e estão os respectivos Conselhos Gerais marcados para começar a ser marcados para fazer a sua aprovação. Quando o Sr. Deputado falou sobre as perdas estimadas das moratórias, eu penso que se estava, e peço que me corrija se eu estiver errada, penso que se estava a referir às perdas estimadas com as linhas de garantia que foram lançadas durante o ano passado. Era isso? Exatamente isso, peço desculpa. Pronto. É só para eu não dar uma resposta errada. Eu acho que houve
eu poderei chamar-lhe uma pequena, talvez, confusão entre aquilo que é aquilo que nós pedimos, aquilo que é solicitado para financiamento do Fundo contra Garantia, no início em que nós lançamos uma linha de crédito com garantia e aquilo que será a perda estimada dessa linha de crédito. Nós não estimamos, efetivamente, perdas de 16% com as linhas de crédito que foram lançadas. Estimamos bastante menos e é uma estimativa que, como qualquer instituição de crédito, vai sendo acompanhada ao longo do tempo e à medida que as variáveis macroeconómicas e que a própria situação das empresas vai sendo alterada. As empresas são acompanhadas, aquelas, como em qualquer instituição financeira, são acompanhadas diariamente e mensalmente, e as imparidades que estão ligadas a estas linhas também são acompanhadas e não, quer dizer, não é nada que se estime, não existe uma estimativa desse valor. A estimativa relativa ao final do ano passado está a ser determinada agora com as contas, uma vez que o modelo, tendo em conta esta segunda vaga do Covid, foi atualizado. Relativamente à questão que colocou sobre o PRR, nós estamos efetivamente a trabalhar em instrumentos de capitalização. Eles são aqueles que estão previstos e o seu financiamento vai ser por via do PRR, que está previsto no PRR. O plano ainda não está aprovado por Bruxelas e estamos em discussão com o Governo de qual será o melhor formato para o implementar, uma vez que ele vai ter que versar vários tipos e várias dimensões de empresas. Relativamente à questão que o Sr. Deputado Paulo Neves pôs quanto à região autónoma dos Açores, eu gostava de salientar que no último ano e durante todo este período de pandemia, o Banco Português de Fomento, mais propriamente, e na altura a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, trabalhou e tem trabalhado sempre com as regiões autónomas. Portanto, nós temos linhas de crédito dedicadas especificamente às regiões autónomas. São linhas que são discutidas com os governos das regiões autónomas, quer dos Açores, quer da Madeira. Portanto, há uma ligação muito estreita entre as nossas equipas de trabalho e as equipas de trabalho de cada região. Não só com os próprios POs financiadores, mas também com o equivalente ao nosso IAPMEI que cada região tem. No que concerne à participação das regiões autónomas no capital do banco, como deve calcular, no que se refere à gestão, nós vemos com bons olhos a participação e o aumento do capital do banco pelas regiões. É uma questão que nos ultrapassa, é algo que deve ser decidido entre os acionistas, e o acionista do banco neste momento é o Governo, portanto é a Direção-Geral do Tesouro, o IAPMEI, o Turismo e a ICEP, mas qualquer aumento de capital do banco vai fazer com que se consiga alavancar mais instrumentos financeiros. Relativamente à Madeira e aos Açores, no que concerne também a instrumentos de capital, eu gostava de salientar que nós neste momento já temos instrumentos de capital também dedicados a cada uma das regiões autónomas e foram feitos no passado. Doutora, para terminar, por favor. Foram feitos no passado e estamos agora novamente a começar a promover webinars de divulgação destes instrumentos junto de cada uma das regiões autónomas. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Sobre a conta dos Doutor, trabalhos. para que 20 efeito? segundos.
sobre a condução dos trabalhos. Suponho que seja uma interpelação à mesa, Sim, certo? era só para corrigir Faz favor, uma Sr. coisa. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Era só para corrigir uma coisa que foi dita, porque se houve um alargamento do prazo para a apresentação de contas às Mas empresas... por mim, foi dita por mim? Só dizer, para a Sra. Presidente... Não, ouvir. não, mas é uma Os interpelação bancos já à todos mesa. apresentaram. Era só para Sr. esclarecer esse Deputado. ponto. Obrigado. Isso não é uma interpelação à mesa, é uma habilidade que não faz sentido e que não é hábito nos trabalhos desta comissão, como bem sabemos. O senhor Eu não deputado, percebi o que o senhor... Pronto, Sr. Doutor, pois, não interessa, não é relevante. Não é relevante. É uma habilidade que não faz sentido. Sr. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado. Isso não é uma interpelação à mesa. Nós, nesta comissão, temos a prática de nos respeitarmos a todos e temos a prática de respeitar também o regimento. Isso não é uma interpelação à mesa, como o Sr. Deputado bem sabe, até pela experiência parlamentar que tem. O Sr. Deputado Carlos Pereira, Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra. 7 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento. Obviamente, nestas primeiras notas, desejar as maiores felicidades para os desafios. Os desafios são grandes e as expectativas também são muito grandes. Queria também fazer alguns comentários sobre a questão, algumas questões que foram colocadas sobre o tempo para estar no Parlamento. Eu acho que essas questões, os senhores deputados que me antecederam com certeza compreenderão isso, são questões que têm mais a ver com o Governo do que propriamente o Conselho de Administração. O Governo é quem tem a responsabilidade da nomeação, houve aqui atrasos e, quanto muito, essas responsabilidades ou essas perguntas deviam ser colocadas ao Governo. Eu gostaria de fazer algumas perguntas que têm um bocadinho a ver com aquilo que é o próprio conceito do Banco de Fomento. Além de algumas perguntas concretas. Uma das preocupações que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem a ver com a necessidade que nós consideramos absolutamente essencial, por isso defendemos a realização de um Banco de Fomento com funções bem mais amplas do que aquelas que tinha antes. O Sr. Deputado Duarte Marques estava a dizer que bastaria ter aproveitado o que estava quando chegámos do IFD, mas o Sr. Deputado Duarte Marques sabe que o IFD não era propriamente um Banco de Fomento puro, era basicamente um grossista financeiro e isso não resolvia um conjunto de problemas que nós queremos resolver com o Banco de Fomento. Além disso, ainda faltava um conjunto de atualizações, de autorizações, nomeadamente da União Europeia, na altura que encontramos o Banco de Fomento. Mas, de qualquer forma, é preciso acelerar este processo do Banco de Fomento e, do nosso ponto de vista, há aqui preocupações que eu gostaria de ter o comentário da Sra. Presidente do Conselho de Administração. A primeira preocupação tem a ver com a necessidade que o Banco de Fomento tem de poder chegar a todas as empresas, estejam elas onde estiverem, ou seja, estejam na região autónoma da Madeira, nos Açores, em Bragança, em Porto Alegre, em Viana do Castelo, em todo o país, no profundo Alentejo, e uma das preocupações é como é que essa abordagem vai ser feita para garantir que as empresas estão próximas do Banco de Fomento e verão no Banco de Fomento um parceiro natural para aquilo que são as suas necessidades de financiamento. Esta é uma primeira questão. A segunda questão que tem a ver com esta também tem a ver com a forma como, enfim, que planeamento, que critérios serão usados para garantir que o Banco de Fomento não é uma banca comercial de investimentos pura e dura, e não é isso que nós queremos um Banco de Fomento que ultrapasse as limitações que a banca comercial pura e dura de investimento, digamos assim, pura e dura tem, e que garanta que o Banco de Fomento persegue políticas públicas, porque é isso exatamente que nós queremos do Banco de Fomento, que ele persiga políticas públicas, seja no apoio às micro e pequenas empresas, seja no apoio a alguns setores estratégicos que os governos consideram absolutamente fundamental, seja no apoio a algumas regiões. E, portanto, a nossa preocupação é assegurar que a performance, a forma de atuação do Banco de Fomento não se confunda com uma forma de atuação de um banco normal. Ou seja, nós gostaríamos de saber qual é a abordagem, a estratégia que o Banco de Fomento, do ponto de vista operacional, tomará para garantir que nós não estamos perante uma entidade que tem uma cultura de banco puro e duro e que faz uma análise de risco puro e duro, porque isso contraria aquilo que são os objetivos primordiais do próprio Banco de Fomento. Uma outra questão tem a ver com as questões relacionadas com temas críticos. Um deles tem a ver com as moratórias.
O Sr. Deputado Duarte Marques colocou a questão do ponto de vista do ponto de situação e gostaria de colocar a questão de uma forma diferente, que é qual é a perspectiva que o Banco de Fomento tem hoje sobre qual deve ser ou qual pode ser o contributo do Banco de Fomento para uma solução no que diz respeito ao prolongamento das moratórias, designadamente para alguns setores que são considerados em dificuldades, como é, por exemplo, o caso do turismo, e que precisa, de forma muito crítica, de uma solução desta natureza. Houve recentemente a Confederação a Confederação Portuguesa de Empresas Portuguesas esteve na Assembleia e abordou o tema tendo referido que havia a possibilidade da intervenção do Banco Europeu de Investimentos como um refinanciamento de meios com o envolvimento do Banco de Fomento. Eu gostaria de saber se esse é um tema que está em análise no quadro do Banco de Fomento ou não, porque me parece que é um aspecto muito importante. Uma outra questão tem a ver com, voltamos à questão da recapitalização das empresas. É, porventura, um dos desafios mais críticos que o Banco de Fomento tem neste momento. Há meios disponíveis, seja do PRR, seja do próprio capital social que o Banco de Fomento já tem, mas importa às empresas conhecerem qual é o mecanismo ou quais são os instrumentos de recapitalização que o Banco de Fomento utilizará. A ideia de converter essa recapitalização em ações do Estado para permitir que algumas empresas possam sobreviver em alturas de dificuldades é uma ideia que tem vindo a ser debatida e era importante perceber qual é o caminho que eventualmente podemos seguir. Uma terceira questão tem a ver com a atividade que já está em curso do Banco de Fomento, ou seja, o Sr. Deputado João Almeida referiu, e permitam-me dizer isto, abrir aqui um parênteses, que, afinal de contas, já há uma atividade consistente do Banco de Fomento, mas isso parece-me ser uma boa notícia, não necessariamente uma má notícia, e, portanto, já há uma atividade consistente, e, portanto, a pergunta que eu queria fazer era qual é a dimensão dessa atividade, seja na gestão das linhas de crédito, seja na gestão dos apoios, seja no alcance de empresas a estes apoios, seja no número de trabalhadores que foram de alguma maneira, apoiados. E, portanto, isto parece-me ser relevante nesta altura, conhecer exatamente em que nível é que estamos nesta questão. Finalmente, gostaria de referir que, em relação às regiões autónomas, nós sabemos que no quadro dos Açores já houve um protocolo estabelecido. Há, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma vontade para que ambas as regiões autónomas possam ter uma participação ativa nesta matéria. Naturalmente que com os apoios e com os fundos e com os meios que têm no quadro do PRR, no sentido de ter um braço armado nessas mesmas regiões. De qualquer maneira, quando se olha para o capital social do Banco de Fomento, e eu estou já a terminar, Sr. Presidente, quando se olha para o capital social do Banco de Fomento e quando se vê quem são os acionistas, obviamente que é o Estado Tucur, mas as entidades que estão envolvidas no Banco de Fomento e que deram origem ao Banco de Fomento, portanto, é o IAPMEI, DGT, o Estado, basicamente, o Turismo de Portugal e a AICEP. E, para terminar, eu queria só perguntar que nenhuma destas entidades tem verdadeiramente uma atuação na região autónoma da Madeira, por exemplo. E, portanto, a questão é como é que aquela proximidade dos empresários se fará, com que entidade, de maneira que os empresários sintam que há uma proximidade relacionada com o Banco de Fomento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Doutora Beatriz Freitas, faz favor. 7 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Pereira, pelas questões colocadas, que foram diversas. Eu, se calhar, começava pelo fim, pelas regiões autónomas e pela atividade do banco enquanto um banco de fomento para todo o país. E gostava de salientar, e pegando no fim da minha última intervenção, de voltar a salientar que, primeiro, nós trabalhamos efetivamente com todas as regiões do país e estamos presentes em todas as regiões do país de uma forma física também, através do que são, e é algo que está a ser aqui internamente no grupo, está a ser conversado e está a ser direcionado e repensado a maneira como as agências das sociedades de garantia mútua, que são a nossa melhor forma de chegar aos empresários, porque elas estão espalhadas no país e existem também nas regiões autónomas,
quer nos Açores, quer na Madeira, existe uma agência e é por elas que nós estamos a pensar e a desenhar, ter uma efetiva presença junto dos empresários e cada vez mais e estar cada vez mais próximos e termos ativos e colaboradores no terreno a fazerem o trabalho, não só de divulgação, mas também a fazer o trabalho de ajuda e acompanhamento técnico que alguns projetos irão certamente necessitar no futuro. Portanto, esse trabalho está a ser desenvolvido. No que se refere à própria concepção de produtos, eu gostava de voltar a salientar que há uma proximidade muito grande entre o Banco Português de Fomento e a região autónoma, quer da Madeira, quer dos Açores. Nós falamos, eu posso dizer que eu falo às vezes mais do que uma vez por semana com os governos regionais, porque não só por questões de desenho de novos produtos, mas na solução de alguns problemas que surgem com a implementação, porque quando estamos a falar das regiões autónomas, e nós sabemos todos, às vezes há questões que são diferentes e que divergem aqui do continente. Nós fomos efetivamente à Madeira com o Sr. Ministro assinar um memorando de entendimento com a região, à Madeira não, aos Açores, peço desculpa, assinar um memorando com a região autónoma dos Açores relativa à cooperação entre o Banco de Fomento e a região autónoma dos Açores. Foi assinado pelo Governo e penso, não tenho a certeza, que já está também em discussão com o Governo da região autónoma da Madeira uma mesma medida e que nos vai fazer aproximar cada vez mais do que são as necessidades das nossas regiões autónomas. Relativamente à concepção do que é o Banco de Fomento e da grande diferença que existe entre o que é um banco promocional, que é o Banco de Fomento, e que é um banco comercial, é exatamente aquilo que o Sr. Deputado disse na sua intervenção. Um banco promocional é um banco que está ao lado das políticas públicas para as promover. A análise que faz tem que estar sempre em linha com aquilo que está previsto para o desenvolvimento económico e social do país, e é nessas matérias que nos cabe intervir. Uma delas, como o Sr. Deputado disse e relevou, tem a ver com aquilo que está previsto de projetos de recapitalização de empresas. E que é uma necessidade grande, já era uma necessidade do tecido empresarial português, mas que foi ainda mais acentuado com a crise pandémica e também com o nível de endividamento que foi crescendo ao longo desta crise nas empresas portuguesas. Relativamente à questão das moratórias e a todas as questões que surgem à volta desta matéria, nós temos a convicção e do estudo, daquilo que estamos a estudar e daquilo que nos tem sido, daquilo que é a nossa base de dados, que é grande relativamente às empresas, ao tecido empresarial português, nós estamos convictos que a questão das moratórias vai efetivamente pôr-se naquilo que já é do comum chamar os setores mais afetados. Um deles é efetivamente o setor do turismo. E estamos a trabalhar juntamente com o Governo
em medidas que podem e que não estão definidas. Não está definido efetivamente, por isso não irei elaborar sobre elas, em medidas que permitam às empresas destes setores afetados fazer face à saída e ao fim das moratórias no mês de setembro. Isto tem várias possibilidades, nós estamos a estudar, estamos a falar com o regulador, temos os regulamentos da EBA que têm que ser cumpridos, portanto, que o sistema bancário tem que cumprir e temos que os ter também em consideração, portanto, temos uma série de variáveis que têm que se ter em consideração e dentro destes grupos de trabalho mais alargados que fizemos, penso que dentro de muito pouco tempo estaremos a chegar a estabilizar um entendimento que possa permitir ao Sr. Ministro da Economia anunciar aquilo que será e que serão as medidas para estes setores mais afetados relativamente ao termo das moratórias. Muito obrigada. Eu acho que... Sim, muito obrigado. Não sei se ainda tenho algum tempo, não sei não, se... doutora, já esgotou o tempo. Já esgotei. Mas depois não vai ter mais tempo à frente para repescar algumas questões que não tenha ainda respondido. Vou passar então a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Isabel Pires, faz favor, 7 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento, doutora Beatriz Freitas. Nós, de facto, ao longo do tempo, desde que foi anunciada e foi apresentada a criação do Banco de Fomento, que este Parlamento e esta Comissão, nomeadamente, têm tentado perceber exatamente qual é que é o papel do Banco de Fomento, que tipo de plano de atividades é que terá, quais é que são os instrumentos que terá à sua disposição, como é que, efetivamente, vai atuar na economia. E, na verdade, aquilo que nós vamos tendo ao longo dos últimos meses são anúncios por parte do Governo. Quando o Ministro da Economia está aqui no Parlamento, também não é propriamente muito claro sobre exatamente quais é que são esses instrumentos e estamos sempre a estudar, está sempre a estudar e o Banco de Fomento está a trabalhar. O Banco de Fomento vem ao Parlamento, continuamos a ouvir que estão a estudar a forma de as medidas serem colocadas em prática e, portanto, continuamos, passado todo este tempo e mesmo depois desta audição, sem perceber exatamente qual é que é o papel do Banco de Fomento e como é que ele vai ser efetivado no terreno. E há muitas dúvidas que, de facto, se colocam aqui em cima da mesa, não pondo de parte, obviamente, e temos dito isso várias vezes, a importância que um Banco de Fomento tem para um país, nomeadamente para um país como Portugal, mas, de facto, o Parlamento precisa de perceber exatamente como é que ele vai funcionar. O Governo, através de várias notícias que têm sido publicadas na comunicação social, é a única forma que o Governo tem tido de dar a conhecer o próprio Banco de Fomento, dá-nos um quadro apenas muito geral, mandatos verdes, que o Banco de Fomento estará a trabalhar no fim das moratórias com outros bancos, e a forma de trabalhar com todas as empresas portuguesas, não se sabe exatamente qual é que é esse trabalho, que mecanismos é que estão aqui em cima da mesa. A primeira questão que nós temos, e a Sra. Presidente nas respostas anteriores já várias vezes disse que o Banco de Fomento tem que responder a todas as empresas no território nacional, temos algumas dúvidas que de facto possa estar a ser de alguma forma, insuflada a real influência do Banco de Fomento, porque não sabendo exatamente quais é que são os instrumentos e as medidas que poderá vir a ter, nós não conseguimos neste momento dizer se de facto vai responder a todas as empresas, micro, pequenas e médias empresas, por exemplo, que a regra geral tem estado bastante fora do radar ao longo das últimas décadas de vários tipos de apoio e não percebemos como é que os tais instrumentos vão funcionar. Por exemplo,
Sobre as moratórias, continua a dizer que as medidas não estão ainda definidas. O Governo também continua a não ser claro sobre qual é que é a forma de responder a esta situação e, na verdade, enquanto trabalham, enquanto pensam, passam-se vários meses, no caso das moratórias passa-se já um ano e as empresas continuam sem saber quais é que são as soluções que estão em cima da mesa. Quais é que são as linhas estratégicas sobre as quais o Banco de Fomento, muito concretamente, está a trabalhar? Continuamos a não ter essa informação. Se elas ainda não existem, para quando é que se prevê que possam existir estas linhas estratégicas? E o plano de atividades, o plano de negócios do banco, tudo isto está a ser pensado, não está a ser pensado? Em que direção, que caminhos é que estão a ser pensadas quanto a isto? Sobre o número de trabalhadores, por exemplo, que o Banco de Fomento terá. Qual é que é a ideia que existe neste momento, até para se perceber qual é que é a dimensão do Banco de Fomento, porque essa dimensão nos poderá dizer melhor qual é que é a capacidade para responder, de facto, a todo o país. Sabemos também que, e até segundo documentos do próprio Governo, o Banco de Fomento pretende, e citando, colmatar as falhas do mercado no acesso ao financiamento das empresas, com enfoque nas pequenas e médias empresas, em particular ao nível da capitalização e do financiamento a médio e longo prazo da atividade produtiva. Isto parte, com certeza, de um diagnóstico que tem sido feito ao longo dos anos. De facto, a banca privada não está vocacionada para apoiar a esmagadora maioria do tecido empresarial, mas a este propósito, perguntamos se de facto o Banco de Fomento serve apenas para corrigir estas tais ditas falhas de mercado ou não, porque se assim for, estamos perante um banco que tem uma falta de visão estratégica do nosso ponto de vista bastante grande e, portanto, nós achamos que o papel do Banco de Fomento não deve ser apenas corretivo de cuidar aquilo que o mercado não consegue, mas deve liderar e promover a inovação, o investimento em inovação nas pequenas e médias empresas e, portanto, gostaríamos de perceber da parte da Sra. Presidente como é que considera que o Banco de Fomento tem condições suficientes para, de facto, mitigar esta falta de investimento que tem existido. O próprio Ministro do Planeamento foi dito pelo próprio que o apoio previsto deverá materializar-se em empréstimos com a opção de conversão em capital próprio das empresas. Também já houve declarações dizendo que não. Continuamos com uma falta de clareza muito grande sobre, efetivamente, o que é que vai acontecer. Estamos a falar do Estado ficar com capital próprio das empresas quando essas não têm capacidade de pagar um empréstimo. Do que é que estamos, efetivamente, a falar sobre este tipo de produtos. E, portanto, são várias questões que têm sido repetidas ao longo dos últimos meses. Continuamos sem perceber e sem saber ao certo qual é que é o papel efetivo no terreno que o Banco de Fomento vai ter e gostaríamos de facto que a Sra. Presidente nos pudesse tentar dar aqui mais alguma informação, porque senão correremos o risco de sair desta audição como entramos, sem saber exatamente qual é que é o papel que o Banco de Fomento vai ter. Vamos com certeza daqui a uns dias ter mais anúncios e mais notícias por parte do Governo nos jornais sobre várias medidas e vários instrumentos que não estão concretizados e, portanto, gostávamos de ter esses esclarecimentos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu pedia aos grupos parlamentares e aos seus coordenadores que, durante a resposta da Sra. Doutora Beatriz Freitas às questões agora colocadas, me fizessem chegar as inscrições para a segunda ronda, se assim as houver. Porque há quem me diga que só fala-se, eu tenho que saber se falam ou se não falam. Tenho que saber gerir os trabalhos consoante a informação que tenho. Portanto, eu pedia que, havendo inscrições, que me as fizessem chegar, por favor. Doutora, faz favor, doutora Beatriz Freitas, 7 minutos para responder ao BE. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Eu se calhar começava por uma questão que apanhei durante as questões que a Sra. Deputada me pôs, que tem a ver com a missão do Banco de Fomento de comatar falhas de mercado. Comatar falhas de mercado é uma
parece que é uma questão redutora, mas é uma questão que não é redutora, é uma questão grande e que, por exemplo, vai de encontro a uma das falhas que a senhora deputada salientou durante a sua intervenção, quando falou de incentivos à inovação. Os incentivos à inovação e todos os instrumentos de incentivos, quer à inovação, quer à descarbonização, quer à digitalização, são falhas de mercado. Portanto, nós quando estamos a dizer que o Banco de Fomento atua em falhas de mercado, é disto que estamos a falar. Estamos a falar das falhas que existem no mercado de financiamento. Financiamento, e quando eu falo de financiamento, estou a falar de dívida e também estou a falar de dívida e de instrumentos de capital. Portanto, tudo isto, mesmo a falha que existe em instrumentos de recapitalização, é uma falha de mercado. E é sobre estas matérias que o banco intervém. Nós temos estado, e já o estamos a fazer, porque para atuar neste tipo de falhas de mercado, quando estamos a falar de inovação, por exemplo, e de digitalização, temos que conseguir aferir em que ponto é que as empresas estão e quais são os instrumentos que se conseguem pôr no terreno e que sejam apetecíveis para as empresas e também quando os pomos através de outras instituições financeiras, que sejam apetecíveis para as outras instituições financeiras e que sejam de tal maneira desburocratizados que tenham capacidade de chegar ao mercado. Nós, como sabemos, e os senhores deputados também sabem, todos os instrumentos que vêm no próximo quadro comunitário e do PRR são instrumentos que estão vocacionados para serem aplicados em empresas em investimentos que sejam verdes, que visem inovação e que visem a digitalização. Portanto, isto é uma das nossas preocupações grandes. No que se refere à parte verde e a tudo aquilo que é um banco verde, por assim dizer, isso exige, e é uma das áreas em que nos estamos a capacitar, existe ter a capacidade de medir o que é um investimento verde, ter fichas técnicas que acompanham cada candidatura e que acompanham cada incentivo que nós damos, quer seja por garantias, por dívida ou por capital, que nos garanta que estamos a investir em empresas que estão ao lado e que seguem aquilo que são os objetivos de política pública nesta matéria. Portanto, isto é isto que para nós, e é esta que é a nossa missão, quando dizemos que estamos a combater falhas de mercado. As nossas linhas estratégicas são pois estas, e é efetivamente isso que temos estado a fazer. Relativamente, a senhora deputada voltou à questão das moratórias e do trabalho que se vai fazer para a frente. Eu gostava de salientar que o Banco Português de Fomento, nestes meses após a fusão, já colocou vários produtos no mercado. E efetivamente para todo o tipo e para toda a tipologia de empresas, mais na área de garantias, porque o momento assim o exigiu, tendo em conta que o banco foi criado em novembro e que no princípio do ano voltámos a ter o país confinado, portanto voltou a ser necessário existirem novas linhas de tesouraria para fazer face a este confinamento, e lançámos não só para as empresas aquilo que é conhecido como uma linha para empresas exportadoras e uma linha só dedicada a micro e pequenas empresas
que teve pronto, eu queria dizer que teve sucesso, infelizmente, porque se não tivesse tido sucesso, queria dizer que as empresas era melhor, queria dizer que as empresas não precisavam efetivamente de liquidez, mas que foi esgotado e que, de acordo com a nossa análise, foi de encontro àquilo que o mercado necessita. Temos a consciência que temos que tratar efetivamente as microempresas e as micro e pequenas empresas, que é a maioria do nosso tecido empresarial, de uma forma diferente e mais cuidada. No entanto, tem sido isso que temos estado a fazer nos últimos meses. Quero também salientar que voltámos a olhar para os instrumentos de capital que agora urgem reforçar, nomeadamente aqueles que vêm quer da PME Investimentos, quer da IFD, porque a SPGM não tinha instrumentos de capital e que tiveram sucesso e que têm estado a andar, como é o Fundo 200M, e o Portugal Tech e o Portugal Grow, que era uma parceria que a IFD tinha com o FAI e que voltámos a olhar para eles e que fazemos extensões de solicitar o seu reforço. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Doutora. Terminamos a primeira ronda. Tenho 2 inscrições para a segunda ronda, a do Grupo Parlamentar do PST e a do Grupo Parlamentar do PS. O Sr. Deputado João Almeida pediu-me que informasse que teve que se ausentar dos trabalhos, uma vez que tinha reunião da Conferência de Líderes e, tratando-se de deputado único do CDS-PP nesta comissão, não tem condições para poder ser substituído e dificilmente poderá acompanhar esta parte final desta audição. Pelo que, assim sendo, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Gustavo Norte, que está ligado pela plataforma digital e que por essa via vai usar, para usar durante 3 minutos. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero que me estejam a ouvir em boas condições. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a Sra. Presidente do Banco de Fomento e agradecer os esclarecimentos que prestou, ainda assim anotando que da parte do Grupo Parlamentar do PSD eles se revelam manifestamente insuficientes. Houve um conjunto de questões críticas que foram abordadas nesta audição, não apenas pelo Grupo Parlamentar do PSD, e que, envolvidos vários meses desta audição ter sido suscitada em sede de comissão e de termos assistido aos desenvolvimentos a respeito do Banco de Fomento, designadamente com assunções de missões, compromissos, linhas abertas, diligências de diversa natureza, não seja possível concretizar quais é que serão os próximos passos do Banco de Fomento e prestar toda a informação adequada para que a Assembleia da República faça, no âmbito das suas competências, a avaliação e a fiscalização que deve fazer a respeito de uma matéria que envolve pesadíssimas responsabilidades financeiras, por um lado, e por outro lado, deve ter, como sempre foi proposto, um papel absolutamente diferenciador na economia portuguesa, designadamente num período que todos desejamos que seja de franca recuperação. Eu queria, assinalado deste aspecto, colocar um ponto que eu ainda não ouvi, mas que gostaria que clarificasse. Em regra, os bancos de fomento têm um papel de regulador de mercado, ou seja, suprem falhas de mercado e, por via dessa supressão de falhas de mercado, permitem ou conduzem os outros bancos comerciais a colmatá-las. Se é isso que também esperamos aqui, se esperamos que da existência do Banco de Fomento venhamos a ter melhores condições para o acesso ao crédito em geral, mesmo para aqueles que têm sido designadamente pequenas e médias empresas, que têm sido muitas vezes afastados por critérios pouco claros por parte da banca, se é isso que também se visa com o Banco de Fomento, e se é possível fazer isso
quando a economia portuguesa e as empresas portuguesas, a economia portuguesa tem muita dívida pública, as economias portuguesas estão cronicamente descapitalizadas. Aliás, basta ver o que se verifica a respeito das moratórias, que comparam, o país compara mal com todos os outros países, designadamente por força da dívida pública que nos levou a mobilizar menos recursos e também por termos empresas com menos almofadas financeiras e por isso as moratórias têm uma expressão incomparavelmente maior em Portugal do que no resto dos outros países. E, portanto, a perspectiva é que ganhos é que nós podemos ter quando nós sabemos que agora já há muito melhores condições na banca portuguesa, mas a banca portuguesa teve, na crise de 2009, tinha péssimas condições, com rácios de cobertura de capital baixíssimos. Hoje, felizmente, obrigado, já estão Sr. Deputado. recuperados. Vou já terminar, Sr. Presidente. Hoje, Já tem mesmo de terminar. Vou terminar, Sr. Presidente. Hoje, felizmente, já estão recuperados, mas a questão é em que medida é que temos espaço para colmatar essas falhas de mercado e encontrar essas alternativas para a economia portuguesa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de voltar a um tema que eu introduzi na primeira ronda que gostaria que a Sra. Presidente pudesse desenvolver, que tem a ver com aquilo que me parece o mais importante nesta altura. Nós estamos perante uma entidade que é nova, que deve ter um papel novo na economia e que, por ser nova, por ter um papel novo, deve atuar de forma diferente daqueles que têm sido os mecanismos que hoje têm para resolver determinados problemas. Ou seja, nós temos hoje um sistema financeiro que, na prática, tem que dar resposta às necessidades de financiamento da economia portuguesa. O que nós percebemos, e é por isso que todos defendemos, ou julgo que todos defendemos a criação do Banco de Fomento, é que é preciso que haja uma estrutura diferente daquela que é a banca comercial para dar resposta àquilo que se convencionou chamar, ou que se tem chamado, e tem-se feito abundantemente aqui nesta audição, estas falhas de mercado. E a minha pergunta continua a ser a mesma. Nós temos um problema para resolver cuja solução ainda não foi clarificada, que é, nas regiões portuguesas, em todas as regiões portuguesas, é preciso para que todo este novo modelo de uma cultura nova, de entendimento daquilo que deve ser o financiamento para resolver determinadas falhas de mercado que estão ao nível das microempresas, determinados setores que precisamos alavancar, como é que introduzimos uma cultura de banco de fomento que permita que as empresas se sintam, de facto, parceiros desse banco de fomento? Eu vou dar um exemplo concreto. Dizer que a solução para o banco de fomento, para aproximar as empresas, é basicamente usar aquilo que eram as antigas sociedades de garantia. Eu lembro que as sociedades de garantia, a Sra. Presidente, provém exatamente dessas entidades, têm uma cultura de avaliação de risco que não é propriamente esta que nós estamos aqui a referir. Nós estamos a falar que, por exemplo, há bocadinho falava sobre, e a Sra. Presidente falava sobre as questões das falhas de mercado para um determinado setor, mas eu quero lembrar que uma falha de mercado de uma microempresa em Lisboa pode não existir e pode existir de uma microempresa em Bragança. E pode ser fundamental que, nessa altura, o Banco de Fomento considere, por uma matriz de avaliação, que faça sentido apoiar essa microempresa em Bragança e não uma mesma em Lisboa. Eu estou a dizer isto porque isto é absolutamente essencial para que a rede de apoio às empresas, que as faça sentir próximas, que as faça sentir que têm ali um meio de financiamento que colmata efetivamente uma falha de mercado efetiva em que uma determinada microempresa que tem um projeto viável, que tem um projeto inovador e que quando vai à banca comercial não tem apoio ou não tem financiamento, mas que no quadro do Banco de Fomento existe uma matriz que a enquadra perfeitamente e a apoia nesse financiamento. Isto parece-me absolutamente essencial. E, portanto, parece-me que há aqui um trabalho absolutamente relevante que deve ser feito no quadro do Banco de Fomento, que é construir uma cultura de Banco de Fomento que esteja espalhado pelo país e que não seja uma replicação daquilo que são as práticas de gestão de risco da banca comercial pura e dura, da banca comercial de investimento pura e dura. Porque isso não resolve um problema, que é um problema que nós temos vindo a discutir aqui neste debate, que é
as falhas... eu termino já. A senhora Presidente falou na recapitalização. Obrigado, Sr. Ela é, de facto, um problema, mas nós queremos ir mais além. Há novas empresas que aparecerão e essas também têm que ser tidas em consideração, tendo em conta aquilo que são os objetivos de política pública. Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Beatriz Freitas, por favor, 6 minutos para responder às questões colocadas agora nesta segunda ronda. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. Relativamente às questões do Sr. Deputado Cristóvão Norte, que eu agradeço, e que no fim também se cola um bocadinho com as que o Sr. Deputado Carlos Pereira colocou. Vamos ver, os ganhos que o Banco de Fomento pode ter, e isto relativamente ao que o Sr. Deputado Cristóvão Norte diz, naquilo que é a relação entre o Banco Português de Fomento e aquilo que ele pode acrescentar na relação com a banca e depois da banca com as empresas, ou vice-versa, das empresas com o Banco de Fomento e do Banco de Fomento com a banca comercial. Eu acho que o Banco de Fomento vai ter, e isso é o que está a nortear um bocadinho, o que está a nortear a nossa função, e o que vai nortear a nossa função é acrescentar aquilo que a banca não consegue neste momento, que é maturidade aos projetos e maturidade àquilo que são o financiamento das empresas. E isso é uma mais-valia que se consegue em produtos novos que não existiam e que poderão passar a existir, de cofinanciamento e também de produtos que comecem a juntar aquilo que é a recapitalização e aquilo que é o financiamento. Ou seja, começar a fazer, que é isso que o Banco de Fomento consegue fazer hoje em dia e que conseguirá fazer no futuro, que é para uma mesma empresa, olhar para a empresa e conseguir criar soluções de financiamento e de recapitalização, juntando aquilo que no passado não era possível porque estava em empresas diferentes, em sociedades financeiras diferentes e que com esta junção e com esta fusão permite levar muito mais à frente. E efetivamente acho que conseguimos e vamos conseguir dirigir aquilo que é o sistema financeiro para estar ao nosso lado nesta nossa missão. Relativamente às questões do Sr. Deputado Carlos Pereira, e tem razão, e eu quando falei no passado, a nossa intenção é melhorar o passado. E efetivamente, as questões da análise de risco e da análise de risco que a banca faz são totalmente diferentes da análise de risco que nós fazemos, que nós, Banco de Fomento, fazemos. As nossas matrizes de risco têm incorporadas e já têm incorporadas neste momento questões relativas não só à digitalização, mas também à inovação, que são matérias de difícil apreensão pelos nossos parceiros, uma vez que existe uma dificuldade grande de olhar para um projeto de inovação ou de digitalização e de ver nele uma mais-valia, uma vez que podemos estar, e isto são questões técnicas que se calhar aqui não trazem grande matéria, mas quando estamos a falar, por exemplo, de uma instalação de um sistema informático, a maior parte das vezes é difícil de aferir o risco ou de calcular a mais-valia com uma alteração
digital tem no futuro de uma empresa. E isto são questões relevantes que também se põem, ao nível das regiões. E tem razão, e eu, quando falei do passado, o que queria dizer é que, efetivamente, nós estamos a olhar para o país e para estar junto das empresas, e estamos a desenvolver não só canais físicos, mas também canais digitais que estarão, na pior das hipóteses, no final do terceiro trimestre, disponíveis para as empresas poderem ter, uma vez que nós somos poucos, portanto, há bocado algum senhor deputado perguntou quantos éramos, neste momento temos 125 colaboradores, portanto estamos a desenvolver canais digitais para ter uma maior proximidade de todas as empresas portuguesas. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Beatriz Freitas. Terminamos assim a segunda ronda. Eu não tenho inscrições para a terceira ronda, pelo que damos aqui por terminada esta audição. Doutora, eu queria naturalmente, em nome da nossa Comissão, agradecer-lhe os esclarecimentos que nos trouxe e também, obviamente, desejar-lhe um bom trabalho, porque o trabalho que tem em mãos é seguramente importante para o país. Senhoras e senhores deputados, vou fazer um curtíssimo intervalo, porque vamos ter agora reunião ordinária já de seguida. Um curtíssimo intervalo só para nos organizarmos, até tecnicamente. Eu diria que 1 minuto é o suficiente e vamos já iniciar a nossa reunião ordinária. Muito obrigado. Eu só queria... Doutora, faz favor. Eu só queria agradecer a oportunidade que me deram e disponibilizar em nome da administração para voltar quando assim acharem necessário. Muito obrigado, doutora. Foi um gosto e boa sorte. Obrigada.